Oi, gente. Hoje a gente vai começar a estudar arte na pré-história. E para a gente entender como que aconteceu essa arte na pré-história, a gente precisa entender o que é pré-história, ou seja, antes da história. Para a gente entender antes da história, qual que é o fator determinante que marca essa história? A escrita, a maneira de registrar esses acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos importantes que foram deixados para nós, né, para a posteridade. Então, esse fator determinante é a escrita. A escrita, ela acontece ali mais ou menos entre 4.000 anos antes de Cristo. Então, a gente vai ter um período de pré-história de 50.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, esse é o período da pré-história. E nesse período da pré-história, o homem também evoluiu. Evoluiu como ser humano, evoluiu artisticamente, evoluiu em sociedades, evoluiu em várias coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapinha que mostra o seguinte. A gente tem aqui, ó, pré-história, 200.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. E aí a gente tem de 200.000 anos antes de Cristo até 18.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, o período paleolítico. Nesse período, o homem, ele era não só nômade, né? Então ele não ficava em nenhum lugar, ele ia trocando de lugar. Por quê? Porque ele vivia da caça e da pesca. Então, se é mais ou menos para vocês entenderem assim, agora nós estamos no verão e estamos no litoral, certo? Então, é um período bom para ficar nessa faixa aqui de terra que nós temos. Se, conforme vai passando as estações e a gente vai ficando no inverno, esse homem vai adentrando para dentro do estado, vamos dizer assim, para poder se abrigar dos fortes ventos que vêm do litoral, do frio e etc. Então, ele vai trocando de lugar. Então, se aqui tem, no verão, temos mais manga, mais laranja, mais alimentos de verão, então ele fica aqui. E quando é o inverno, ele se muda para lugares onde tem outros tipos de alimentação que ele pode sobreviver. Então, o nomadismo significa isso, né? De que a pessoa vai andando e vai procurando fatores para poder se desenvolver né, e continuar. Depois disso, a gente tem de 18.000 anos antes de Cristo, aqui no mapinha, até 5.000 anos antes de Cristo, a gente tem o Neolítico, que é uma revolução agrícola. Então, o homem começa a ficar mais tempo numa mesma região, aí ele começa a plantar, ele começa a juntar os animais, né? Então, a domesticar esses animais e ficar com eles ali mais ou menos por um período de tempo. Eles ainda não constroem casas, mas eles já fazem ali uma quase comunidade, vamos dizer assim. E depois de 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos, quando acontece a escrita, a gente tem a idade dos metais, que é a revolução urbana, aí realmente as civilizações vão se formando e a gente vai tendo toda essa evolução da humanidade. Então, se a gente pegar a palavra paleolítico, né, se a gente dividir aqui, não sei se vocês conseguem ver, paleo é pedra e lítico é pedra e paleo é antigo, então é a pedra mais antiga, então é o período mais antigo desse período. O neo tá mais fácil, né? Lítico pedra, neo novo. Então é a nova pedra. Então isso também se refere a coisas que eles vão construindo para sobreviver, desde armas, desde utensílios e etc. Nesse período paleolítico, a gente tem aí um período de glaciação, ele é mais frio, então eles têm que andar, porque também faz parte dessa questão, né, do nômade, também de se aquecer, de procurar alimentos, eles são caçadores e coletores, eles produzem ferramentas muito rudimentares, que eu vou mostrar para vocês, com ossos, madeira e pedra. Eles moram em cavernas e eles começam a pintar as pinturas rupestres, tá? Rupestres vem de rocha,
tá? E essa pintura, essa arte que a gente tem, são consideradas mágicas, são consideradas, assim, características naturalistas e pragmáticas. Ou seja, esse homem, ele pinta não só o que ele vê, como a gente achava antigamente. Então, ele via uma cena de um mamute correndo atrás de um humano, e ele vai lá e pinta. Mas também uma função mágica de preparar aquela caçada mentalmente, de aprisionar aquele animal para a caçada ser mais fácil. E a gente vai tendo aqui algumas imagens de pinturas rupestres. Ver se eu consigo aumentar aqui. Aí ficou melhor. De pinturas rupestres, aonde essa função mágica está sendo aí exercida, tá vendo? De várias pessoas, né? Juntando os animais. A gente vai ver aqui também, ó, outras caçadas, ó. E é interessante que quando eu comecei a estudar arte na faculdade, eu sinceramente eu achava que esse homem da pré-história era meio baguazão, assim, meio bobão. E aí a gente vai estudando e vai vendo que não é bem assim, de que esse homem, ele é capaz de fazer pinturas magníficas, né? Aqui, ó, a gente já consegue ver cestarias, tá vendo? Coisas de coletar, não só caçadas normais. Olha só, esse é um desenho que está em todos os livros de história e de história da arte. Esse bisão, ele é um símbolo, né, de como o desenho pré-histórico pode ser assim magnífico. Você já deve ter ouvido falar que eles pintavam esses desenhos com sangue de animais e carvão, ou seja, daquilo que, né, vinha das fogueiras, né, da madeira que eles queimavam. E essa pintura que a gente vê desse tamanho assim, que eu também achava que era desse tamanho, na verdade, ela é assim, enorme, pintada no teto das cavernas, e é um conjunto. Então, esse mesmo bisão que a gente vê ali invertido do jeito certinho, ele é um desenho magnífico, é praticamente em tamanho real, né? Se você olhar aqui, né, os adolescentes aqui embaixo, né, adolescentes como vocês vão ver a magnitude e a grandeza da pintura desse homem da pré-história, que a gente acha que ele é um homem quadradinho, pequenininho, sem muito, né, que não é muito interessante, e na verdade ele é um baita cara que tem assim uma visão espacial, uma visão corporal, uma visão de espaço-tempo fantástica. Aqui a gente tem a minha caverna favorita. Essa caverna é Las Causes, na França. E reparem o conjunto de desenhos e do tamanho dos desenhos em relação ao cara que está aqui embaixo. Né? Então, vocês podem perceber aqui, ó, embaixo no desenho. E aqui, se vocês olharem, eu vou ver se consigo ampliar mais aqui para dar uma ênfase aqui. Ah, acho que eu ampliei demais. Aí, aqui, ó, se vocês observarem, tem movimento. Olha aqui as pernas andando, né? É como se eles estivessem correndo em rebanho. E isso, gente, para mim isso foi uma descoberta e é uma coisa assim fantástica. Imagina você desenhar, né, de memória provavelmente, né, esses desenhos dos animais correndo em rebanho, né? E esse, eu vou diminuir de novo o desenho para vocês olharem os detalhes. E são vários animais que tem nessa caverna. Aqui em cima tem um pedaço que foi perdido, mas é um animal imenso. Aqui tem outro, né? E esse desenho também já foi reproduzido em vários livros de história e vários livros de arte. Quando a gente estuda pré-história e arte na pré-história, no primeiro ano do ensino médio, é justamente para vocês entenderem a evolução humana, que eu acho que isso é muito importante, porque assim, ó, imaginem vocês, se vocês estudam história, e aí estudam esse conteúdo, pré-história, Egito, Mesopotâmia, depois os gregos, romanos, parará, e vai embora. E eu dou, sei lá, entendeu? Pintura abstrata, luz e sombra, etc. São coisas que vocês vão poder aprender junto com a história da arte, mas entendendo a evolução humana. Então fica muito mais fácil de depois vocês se localizarem mentalmente. Porque se vocês têm uma linear,
vocês vão falar, ah, mas isso aconteceu em tal época. E aí isso vai impregnando em vocês e vocês vão conseguir entender melhor isso. Então, esse paralelo aí com a disciplina de história, ele é fundamental e tem que acontecer mesmo. Mais fácil. Essa é a famosa caverna de mãos. Então, quando os homens faziam esses desenhos de mãos, eles faziam de duas maneiras, tá? Eles faziam de duas maneiras. Eles pintavam a mão e botava, né, na parede, aí ficava o desenho. Ou eles pegavam, colocavam a mão na parede e assopravam o fuligem de carvão. Então, vocês vão perceber que tem desenhos que em volta é escuro, que provavelmente é feito o que a gente chama, né, de positivo, e a mão colocada com outra tinta que é o negativo. Então, são desenhos de duas maneiras diferentes. E depois vocês vão poder experimentar se vocês quiserem. Ah, esse aqui eu acho mal barato. Esse aqui é um desenho rupestre, né? Que depois a gente vai voltar neles. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse tipo aqui, ó, nesses tipinhos aqui em cima. Olha, ele já tem escudo e lança, então ele já tem e arco, então ele já tem mais ferramentas, né, do que a gente, né? Então já é um período mais neolítico. Aí agora a gente vai pegar aqui as ferramentas do Paleolítico. Então, olha só, as primeiras ferramentas, pedra, madeira e ossos, tá? Então, eles construíam facas, raspadores, pontas de lança com pedra, tá? E flechas, agulhas e arpões. Isso também foi uma novidade quando eu comecei a estudar história da arte. Porque agulhas e arpões? Arpões para pescar, né? E agulhas para tecer, né? Provavelmente ali num futuro próximo, redes e etc. Essas são as primeiras ferramentas, então dá para ver bem da pedra lascada. Então é um período muito antigo. Essas ferramentas são, né, aí mais ou menos aí de 30, 20 mil anos antes de Cristo. Então aqui dá para vocês terem uma ideia bem, né, de como elas eram, né, lascadas pedra com pedra e amarradas, né, com cipós. Aí depois a gente, aqui já é outra coisa. Aqui, tá, então vamos voltar aqui. Então, a gente já vai ver vários períodos diferentes. Esse agora a gente vai começar uma parte interessante, que é uma parte do Brasil, né? Porque a gente vê França, Espanha, às vezes Itália e etc. E não vê muita coisa sobre arte na pré-história no Brasil, mas tem bastante. A arte na pré-história no Brasil, essa foto especificamente, ela é da Serra da Capivara, no Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Para quem não sabe, né, obviamente vocês não sabem nada de mim ainda, o meu pai é do Piauí, e essa cidade, ela fica mais ou menos uns 300 quilômetros de distância. Eu ainda não conheço, eu conheci quando era muito pequena, então eu não lembro nada, mas hoje ela representa uma peça fundamental do estudo de história da pré-história, né, o estudo da pré-história no mundo e no Brasil, e o Brasil tem uma grande importância nisso. Então, todas essas rochas, muitas delas são cavernas, né? E muitas foram ocupadas por um homem de até 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Aqui a pedra furada. E aqui são desenhos, também vou aumentar um pouquinho, são desenhos rupestres achados no Brasil. E eles têm muitas características nacionais, assim, né? Como lagarto, né? E outros animais que foram achados, né? Em escavações nacionais. Eu tenho que diminuir para poder passar na frente. A gente vai aprendendo junto. E olha que magnífico, eles construíram uma passarela. Então, olha o tamanho da caverna em relação à pessoa, né? Eles construíram, né, uma passarela para não interferir, né, no movimento da caverna, para observar os desenhos. Ó. E o que é legal é que são passarelas até, né, adaptadas, né, para cadeirantes, idosos, etc., para poder beneficiar aí todo mundo. Então, essa primeira parte da história, né, da pré-história,
né? Então essas são as imagens que eu tenho para mostrar para vocês no Brasil. Vocês vão ter um texto para vocês poderem, assim, se localizarem melhor e que fala de várias partes da história, né, da pré-história, da arte na pré-história. Então essa é a primeira aula, depois eu vou falar de arquitetura, de escultura, né? Então essa primeira parte era mais focada na pintura. Então, essas pinturas do Parque Nacional da Serra da Capivara, eu acho que eu não separei todas as imagens que eu tinha. Mas tudo bem, na próxima aula eu mostro mais. É para vocês começarem a entender que esse homem da pré-história era um homem mais inteligente do que a gente pensa. Ele era um homem que tinha muita curiosidade e graças a essa curiosidade estamos aqui hoje fazendo uma aula online, né? Então, quando a gente fala de pragmatismo e de magia, de pintar na caverna para idealizar aquela caçada e etc., pensem com vocês aí, depois me contem, se nós, humanos, homens da atualidade, não pensássemos em tudo aquilo que a gente quer ter, ser e construir, vocês acham que as coisas estariam onde estão? Você acha que a gente estaria usando fones de ouvido, câmeras de vídeo, celulares, etc.? Não. Esse homem da pré-história nos ensina que tudo aquilo que a gente quer, a gente tem que pensar, idealizar, montar na nossa mente e ir atrás daquilo que a gente quer, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais sobre arquitetura na pré-história, porque tem, e escultura, tá bom? Um beijo, até a próxima.